Olá, meus irmãos, como passar a semana? Temos estudado a história da igreja, né? E a primeira viagem missionária de Paulo aí tem tido vários episódios, porque Paulo ele vai focar em pregar o evangelho para as pessoas daquela região fora de Jerusalém, fora da Judéia. E pregar o evangelho para gentil é diferente de pregar o evangelho para os judeus, porque os gentios não têm os hábitos dos judeus em relação às festas, os calendários, a alimentação, em relação à circuncisão. Então os judeus não têm nada disso, os gentios. Então quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus, né? São os romanos, os gregos, nós, por exemplo. E Paulo, nessa viagem, ele vai se encontrar com uma jovem. Isso está registrado no capítulo 16 do livro de Atos. E vamos ver o episódio, o desenrolar de tudo isso daí. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16 e vamos ver junto essa história. A partir do versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, isso é um fato relatado por eles, né? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Veja, Paulo ele discerne, quando a jovem começa a falar as coisas, que era um espírito imundo, não vinha de Deus aquela frase, que aquela jovem falava, mesmo dizendo uma verdade, mas Paulo ele discerniu. Discernimento é na vida cotidiana a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado com sensatez. Veremos nessa lição discernimento no contexto teológico. Hoje, em todos os lugares, em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações e só com o discernimento do Espírito Santo é possível identificá-las. Temos falsos profetas, que fazem manifestações sobrenaturais. Tem o anticristo que fará sinais, prodígios e maravilhas. E os agentes de Satanás. E tem aí gente enganando de todo jeito. É o raminho de oliveira, é a areia do deserto do Saara, é o feijão do Covid, é o olhinho abençoado, é a correntinha não sei das quantas. Então toda hora a gente vê as pessoas criando amuletos e multidões seguindo esses homens, multidão de pessoas sendo enganadas. A Bíblia ela nos dá orientação sobre tudo isso, e temos que ter discernimento, Por isso que a palavra de Deus é importante a gente saber, a gente estudar, porque a palavra de Deus nos dá o respaldo necessário para discernir o que é de verdade e o que é mentira, porque a palavra discernimento significa julgar, distinguir. Muitas vezes as pessoas podem falar, você não pode falar isso porque ele é um homem de Deus. Não, a Bíblia diz que você pode sim pensar e julgar se aquilo que a pessoa está falando, está fazendo, está vendendo é algo realmente que vem de Deus, é uma fonte boa. A Bíblia fala que de uma fonte não pode julgar, não pode jorrar
dois tipos de água, né? E quem realmente experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores, falsos milagres. E Deus permite às vezes o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé do crente e sua experiência espiritual, a sua maturidade, né? A gente começa a ver, nossa, como é que um indivíduo daquele faz milagre, né? Paralítico anda, o cara ora, a pessoa cura. Mas Deus permite que aconteça esse tipo de coisa para discernir, para que a gente possa, como povo de Deus, discernir e saber que nós estamos provados espiritualmente em seguir um falso profeta ou não. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele revela, né, que ele é o bom pastor e as ovelhas conhecem a sua voz. Então, quem é ovelha de Jesus vai ter a capacidade de saber se é lobo ou se é o bom pastor que está falando. E essa jovem adivinha, ela estava possessa por demônios, tomada pelo espírito das trevas. Logo, a mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. Então, o espírito ele vai falar uma coisa ali para ganhar a simpatia de Paulo e Silas, né? Ela vai falar uma frase até então que soa de uma forma simpatizante. E essa jovem pitonisa tinha um espírito de adivinhação. Esse termo é associado à feitiçaria, né? Vem da mitologia grega Epton, que com o tempo passou a ser usado para designar a adivinhação. Epton vem de Piton, que é uma serpente na mitologia grega. E desde a época de Moisés, né, os egípcios, né, nós vimos lá que os encantadores eram comuns no meio dos cananeus, no meio dos egípcios. Então, quando você for pregar o evangelho, você pode encontrar pessoas também que estão envolvidas com esse tipo de coisa, porque o diabo explora sempre isso, né? Sempre esteve no meio dessas coisas de adivinhação. E hoje nós temos até nome, né, para discernir as práticas. Tem magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, etc. São práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque trata-se de uma forma de idolatria. Se você conhece alguém que tem essa prática, não consulte, não vá atrás dessas coisas na sua rua, né? Isso não agrada ao Senhor. Nós não podemos buscar esse tipo de procedimento, de consulta. E ela estava possessa de demônios, essa adivinhadora, e não falava em nome de Deus. E Jesus colocou à disposição de cada crente as armas espirituais necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando a fazer a obra de Deus. O discernimento espiritual é a importante arma do arsenal do Espírito Santo. Às vezes você tem um sócio, às vezes você trabalha com um chefe, às vezes você tem uma vizinha, uma pessoa que está sempre dentro da tua casa e você não sabe quais são as intenções dessas pessoas. Então você ore, fala ao Senhor, fala com Deus. Senhor, se for um espírito imundo, um espírito que não provém do Senhor, Senhor, eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Senhor, me ajuda, né, que a pessoa é bem-vinda, mas o espírito que está nela não. Então, Deus ele vai te ajudar a discernir, né, se aquilo que está te perturbando, te deixando inquieta, né, como Paulo ficou perturbado, inquieto com aquela mulher. Então, busque a Deus, fale com Ele e Deus vai agir ao seu favor. É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida do jovem viesse gritando publicamente por muitos dias e elogiando Paulo e Silas com as palavras: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja, a estratégia do demônio aí foi tentar ganhar a simpatia de Paulo, porque ele temia que fosse expulso, né, da vida daquela jovem. E foi realmente o que aconteceu, né? Não deu certo a estratégia desse demônio, né?
O propósito diabólico era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora, ou seja, ali tranquilo, está tudo certo, nós somos pessoas com o mesmo ideal, nós somos pessoas focadas com o mesmo objetivo, somos de Deus. Mas ela é desmascarada e o negócio ficou vergonhoso. A moça era uma escrava que dava muito lucro aos seus senhores com essa prática ocultista. Ou seja, ela era uma escrava e os donos dela cobravam consultas espirituais, exploravam a vida dessa jovem para ganhar dinheiro. E ao ser liberta pelo poder do nome de Jesus, os seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico e denunciaram os missionários às autoridades locais. E eles foram presos, e açoitados e colocados na prisão. Coitado, o Paulo e o Silas foram açoitados e colocados na prisão. E aquela noite eles estavam amarrados com seus pés e com suas mãos o tronco, e eles começaram a louvar ao Senhor, E os presos ouviram eles cantando, o carcereiro também ouviu eles cantando, e de repente veio um terremoto e abalou as estruturas daquela prisão. O carcereiro ficou apavorado. Ele pegou a espada e ia tentar se matar, ia se suicidar, porque ele era responsável por todos aqueles presos, e a pena para um soldado romano por deixar preso fugir era a morte. Então ele já estava preocupado ali com o que ia acontecer com ele. Mas Paulo, vendo isso, ele fala: não, calma, nós estamos aqui. Nenhum preso se perdeu. E esse centurião, ele chega até Paulo, ele se ajoelha e fala: o que eu devo fazer para conseguir a salvação? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite ele foi batizado. E o mais interessante é que ali não tinha rio, eles estavam no cárcere, Paulo estava ali na cadeia, então é de se pensar que eles se batizaram nos tanques ali onde os presos tomavam banho. E outra coisa que a gente pode imaginar também é que ele morava ali do lado, porque ele passou a noite inteira nesse diálogo com Paulo, acontecendo um monte de coisa, e batismo e tal. E no outro dia os magistrados falam para soltar Paulo e Silas, eles são libertos no outro dia. Então aconteceram várias coisas nesse episódio. O carcereiro foi salvo, sua família, a jovem foi liberta, Então, onde entra a palavra de Deus, onde entra o evangelho do Senhor Jesus, a libertação, a transformação, a salvação é uma coisa muito maravilhosa. E a partir do discernimento de espíritos, a jovem adivinhadora foi liberta das forças demoníacas. Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo. Nós temos que estar sempre atentos, a tudo ao nosso redor, a vizinhos, a sócios, a parentes, amigos, se são pessoas bem intencionadas. Na dúvida, busque discernimento de Deus, que Ele de alguma forma vai revelar para você. Quando uma pessoa entrar na sua casa, você tem a seguinte mente: Senhor, a pessoa é bem-vinda, mas o espírito que está por trás dessa pessoa, se for um espírito enganador, que fique da porta para fora. Que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana abençoada para você. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Dê um joinha, compartilhe. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.